Olá, Excelizer! Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal para mais uma aula de Excel. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que essa é a nossa quinta aula do nosso mini curso gratuito de como criar um cadastro de clientes automatizado aqui no Excel. Então, ao decorrer das últimas 4 aulas, a gente tem desenvolvido um sistema semelhante a esse aqui, onde a gente tem 3 telas, uma tela para cadastro de clientes, a gente tem uma tela para emissão de um relatório, onde é possível fazer busca de informações lá na sua base de dados que a gente construiu, e a gente tem uma terceira tela, que é a tela de base de dados, né, para onde as informações lá na nossa tela de cadastro são transportadas quando clicamos no botão para efetuar a gravação. Verifique que na nossa base de dados, ocupando a 30ª posição, né, a 31ª posição, a gente tem uma cliente hipotética aqui, chamada de Juliana Batista Meireles, de Goiânia, Goiás. E quando a gente vem aqui no nosso formulário de cadastro, a gente já preencheu as informações de um suposto novo cliente aqui, e ao clicar em cadastrar, o Excel pegou essas informações que estavam nesse formulário, transportou lá para a nossa base de dados, limpou o formulário para que a gente consiga inserir informações aqui do próximo cliente, por exemplo. Vou colocar aqui o nome do próximo cliente, Antônio, não Antênio. E já deixou o formulário em branco aqui para a gente preencher. Se viermos aqui na nossa base de dados, a gente vai verificar aqui, o Antônio vai estar ocupando, aliás, a Maria Martins, né, que a gente acabou de gravar, vai estar ocupando aqui a nossa 32ª posição. Então, na nossa primeira aula aqui, a gente já, nas aulas anteriores, né, a gente já definiu a estética, qual que é a estética dessa nossa planilha. Criamos aqui essa barra de menu lateral, criamos essa barra superior aqui, onde a gente vai inserir os títulos de cada uma dessas planilhas aqui, que fazem parte desse nosso sistema de cadastro. Já criamos aqui a nossa tela de relatório, apesar de não criarmos o relatório ainda, e já criamos aqui a nossa base de dados também, e gravamos a nossa macro aqui, que vai transportar as informações daqui lá para a nossa base de dados. E nessa aula você vai aprender especificamente como você faz para deixar a sua base de dados protegida após a gravação das informações. Afinal, como eu expliquei na aula anterior, se você cria um sistema de cadastro em que você utiliza uma máquina para transportar valores de um formulário lá para a sua base de dados, é interessante que a sua base de dados ela fique inalterada ao final do processo, que ninguém consiga vir aqui e modificar algum valor. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E aproveita e me siga também no Instagram. Estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo também eu estou deixando o link para esse material que está sendo exibido agora, aqui na sua tela, que foi o material que eu preparei para que você tenha acesso aos códigos aqui em VBA que a gente vai utilizar para fazer a proteção das nossas planilhas, beleza? E agora a gente vai entender aqui melhor como que funcionam esses códigos aqui no ambiente VBA. O que essa nossa macro aqui vai fazer, né? À esquerda aqui do vídeo a gente tem o código aqui que você vai utilizar para bloquear a sua planilha, e a gente tem também à direita do vídeo o código para desbloqueio. Você não vai ativar manualmente esses botões, a gente vai pegar essa parte do código e vamos inserir lá dentro daquela macro que a gente já criou na aula anterior, que foi a macro de cadastro. Ou seja, lá no início da macro a gente vai pedir para o Excel desbloquear a nossa base de dados para ele conseguir fazer as inclusões, né, fazer todas as gravações lá na base de dados, e ao terminar a gravação a gente vai pedir para ele bloquear essa planilha antes de retornar para a nossa tela de cadastro. Então, esses nossos códigos aqui são compostos por 1, 2, 3, 4, 5 linhas de comando. Aliás, 4 linhas de comando, porque a primeira linha ela representa aqui o título dessa nossa macro, né? Então, eu não vou me estender muito aqui a falar muito tecnicamente, porque é um assunto um pouco mais complexo, demandaria um pouco mais de tempo para explicar a lógica aqui dessa nossa primeira linha de código. Na verdade, ele está
dimensionando a nossa variável senha como string. E a nossa senha, qual que é a senha que a gente vai utilizar para bloquear, para proteger a nossa planilha? É o valor que está contido aqui entre essas aspas. E repara o seguinte, o valor que está contido entre aspas, eu coloquei até numa coloração diferente, verifica, eu coloquei em verde aqui, e aqui embaixo eu coloquei uma legenda, para que você saiba exatamente o que fazer. Onde está o código em verde aqui, entre aspas, você vai substituir pela senha que você quiser utilizar para bloquear a sua base de dados. Não necessariamente você precisa utilizar uma senha tão óbvia quanto essa que está aqui no material, mas eu coloquei só para representar mesmo aí para você. E aqui em azul, né, você vai substituir o nome planilha 4 pelo nome da planilha aí da sua base de dados. Você vai nomear dentro do seu sistema de cadastro automático de cliente aí que você está desenvolvendo juntamente aqui comigo, beleza? E a última linha de código aqui, ele vai, depois que você seleciona a planilha 4, né, ou a planilha que representa a sua base de dados, ele vai pegar essa planilha ativa, por isso que ele está aqui, ó, Active Sheet, e vai proteger. Ele vai utilizar essa senha que a gente já dimensionou aqui e vai proteger essa planilha. E a mesma coisa ele vai fazer aqui para o código de desbloqueio, só porque a lógica é totalmente inversa. Ao invés de bloquear, ele vai desbloquear, beleza? Então vamos lá para a tela do VBA para você entender como que você vai pegar esse código, vai colar lá na sua tela do VBA, na sua planilha, e vai fazer com que o Excel ative esses códigos aqui durante a gravação da sua macro. Bom, agora aqui com a nossa planilha na tela, a gente vai navegar aqui até a guia desenvolvedor e vamos clicar em Visual Basic para abrir o nosso ambiente de edição de macros. Quando a gente abre o Visual Basic, já vai abrir aqui aquele módulo que foi criado quando a gente começou a gravar a nossa macro. Agora, só para dar uma limpada aqui nessa macro, eu vou selecionar essas linhas aqui acima e vou excluir, não tem necessidade. Sempre que uma linha de código aqui no VBA iniciar com uma aspa, né, essa linha de código indica que aquilo ali é só um texto, que aquela linha de código ela não vai ser considerada. Então, se tem essas aspas aqui em cadastrar macro e nessas linhas em branco, você pode apagar tranquilamente que não vai ter problema algum. E ao invés agora da gente pegar aquele código que eu mostrei lá naquele slide e transportar diretamente aqui para essa linha de código, a gente vai criar duas outras macros aqui que vão ser utilizadas para a proteção e a desproteção da nossa pasta de trabalho. Então, onde está aqui posicionado agora o end sub, né, onde finalizou a nossa primeira macro, eu vou clicar em Enter para ir para a próxima linha, posso clicar duas vezes aqui. E eu vou vir aqui no material que eu deixei preparado para você e vou selecionar toda aquela linha de código de bloqueio, copiar e vou colar aqui no VBA. Só que você se atente ao seguinte, quando você colar do PDF aqui no VBA, ele vai dar um erro, né? Então você vai ajustar a posição dos textos aqui de acordo com o que está aqui no PDF. Então eu vou apagar isso aqui, vou inserir dois parênteses aqui, um parênteses abrindo e outro fechando, e apagar isso aqui. Vou apagar essa linha, vou deixar ela da mesma forma como está aqui. Em senha também eu vou apagar essa linha, vou colocar a senha aqui, ó, entre aspas, duas aspas aqui. Planilha 4.select, né? Eu vou colocar o select na mesma linha que está lá o planilha 4 e protect senha. Ele tem que ficar o senha logo à frente do protect. Então eu vou trazer o senha para a frente do protect aqui também. E o sub vai ficar na frente do end sub. Então, a gente conseguiu aqui transportar, né? Demos um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e transportamos aquele texto, aquela linha de código, exatamente da forma que está aqui para dentro do ambiente do VBA. E o que você vai mudar agora foi aquilo que eu falei lá quando a gente estava no slide, né? Nessa tela do código aqui. Você vai mudar, primeiramente, a senha que você vai utilizar, vai tirar esse 1, 2, 3, 4 entre aspas e vai colocar a senha que você quer utilizar entre aspas.
Feito isso, você vai vir aqui e vai apagar o planilha 4 e vai colocar o nome da planilha que contém a sua base de dados. Nesse caso, a gente está utilizando a nossa base de dados aqui, é a planilha 3. Verifique o seguinte, aqui na nossa barra lateral, né, a barra de objetos aqui da nossa pasta de trabalho. A gente tem a nossa pasta de trabalho como instância superior, né, cadastro de cliente, e a gente tem os objetos aqui que temos dentro da pasta de trabalho, que é a planilha 1, planilha 2 e a planilha 3, assim como o módulo onde a macro está sendo gravada. Então a gente vai substituir o planilha 4 por planilha 3, porque essa é a nossa planilha da base de dados. Dou um Enter. Essa nossa primeira macro aqui, ela já está pronta, a gente já criou, já escreveu ela aqui dentro do VBA. Agora o que a gente vai precisar fazer? Eu vou pegar vou fazer o mesmo procedimento, vou pegar essa linha de código aqui de desproteger base e vou transportar também lá para dentro do VBA. E como a gente está copiando o PDF, né, o PDF ele dá uma desconfigurada, mas para isso basta eu vir aqui e modificar as informações para deixar adequado de acordo com o que está lá no PDF. Então vou colocar o planilha.4 na frente e o senha na frente do unprotect. E agora eu vou modificar também aqui de planilha 4 para planilha 3. Então a gente já tem aqui nossas duas macros, né? A macro de proteção da base de dados e a gente tem a macro de desproteção da nossa base de dados. E agora é onde vem a sacada, né? Quando você cria macros aqui dentro do ambiente do VBA e você quer utilizar essa macro você quer utilizar essa linha de código aqui, ó, dessa macro, dentro dessa outra grande macro aqui, você pode chamá-la, você pode inserir uma linha de código chamada call e o nome da macro que você quer que seja executada entre uma linha de código e a outra. Aqui no VBA, nesse ambiente de VBA, as macros elas são separadas uma das outras por esse risco. Verifique que a gente tem um risco aqui, ó, entre o end sub, tá vendo essa região que eu estou circulando, tem um risco, e o sub aqui do início da próxima. Então, e a gente tem o end sub dessa macro e tem uma outra risca aqui, ó, separando esse código, né, essa macro da macro de baixo. Então, e você verifica que a gente tem 3 macros. E você pode também acessar esses macros aqui nessa lista suspensa. Quando você clica aqui e seleciona a macro, o cursor do mouse vai ser deslocado diretamente lá para aquela macro. Mas antes da gente colocar a linha de código aqui dentro da outra macro, essa macro, dentro dessa macro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lá na minha base de dados, eu tenho que vir aqui na minha base de dados e primeiro eu vou proteger essa minha base de dados com a mesma senha que eu utilizo, que é que eu defini lá naquela linha de código lá daquela macro de proteção. Então eu venho aqui, ó, na guia revisão, proteger planilha e vou colocar exatamente a mesma senha. E aqui, observe essas caixas de seleção aqui. Essas caixas de seleção são ações que você pode permitir que o usuário faça nessa planilha se ela estiver bloqueada. Então você pode permitir que o usuário selecione células bloqueadas ou células desbloqueadas. Você pode permitir que ele formate células, formate colunas e todas essas outras ações que estão sendo enumeradas aqui. Se você está protegendo essa sua base de dados para que não ocorra o risco de alguém vir aqui e acidentalmente ou intencionalmente modificar, você vai deixar ela totalmente bloqueada. O cara não vai conseguir selecionar nenhuma célula e não vai conseguir alterar nada nessa planilha. Você vai bloqueá-la totalmente. Então você vai desmarcar todas essas opções, insere a sua senha, clique em OK e agora você vai reinserir essa sua senha. Agora o cara não vai conseguir fazer nada. Se ele tentar editar alguma coisa ou selecionar qualquer célula aqui, o Excel vai exibir essa mensagem de erro, informando que a célula ou o gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. E para que a pessoa consiga fazer alteração, será necessário desproteger a planilha, e que pode ser necessário inserir a senha. Você vai clicar em OK para fechar essa caixa de diálogo. E agora a gente vai voltar aqui para o ambiente do VBA. Então, na aula anterior, quando a gente estava gravando a macro, você viu em tempo real aqui os códigos, né, as linhas de código que eram geradas de acordo com
a ação que a gente estava realizando. Então, a primeira ação que a gente realizou, a gente selecionou a nossa planilha, né, a nossa base de dados e inserimos uma linha, imediatamente, uma linha aqui entre a linha 2 e a linha 4. Né? A gente inseriu essa linha para depois a gente voltar para o nosso formulário de cadastro, copiar as informações e transpô-las lá na nossa base de dados. Então, antes da gente inserir uma senha, inserir uma linha aqui, é recomendável que essa planilha já esteja bloqueada, porque se a macro for lá na nossa base de dados, tentar inserir uma senha, mas a base de dados estiver bloqueada, ela não vai conseguir, vai dar um erro no seu código. Então, imediatamente acima aqui, ó, da opção de inserção das linhas aqui, né, dessa linha de código, a gente vai utilizar o recurso call, de chamar, call, e agora a gente vai colocar o nome da macro que a gente quer chamar, que a gente quer que seja executada, né? Eu quero que ele execute a macro desproteger base. Quando eu começar a escrever o nome da minha macro aqui, eu posso pressionar Ctrl espaço e ele já vai auto-preencher aqui, porque já vai identificar que eu tenho uma macro com esse nome aqui na minha base de dados. Ou eu posso simplesmente escrevê-la toda. Feito isso, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai na nossa planilha, na nossa base de dados, vai desprotegê-la e aí sim, com ela desprotegida, ele vai conseguir inserir a linha, fazer todos esses comandos aqui para depois ele retornar lá para a nossa tela de cadastro, né, para o nosso formulário. Só porque quando, vou voltar aqui, quando a gente pressionar o cadastrar, que ele vier aqui na nossa base de dados, selecionar a linha 3, inserir uma linha acima, voltar na nossa tela de cadastro, copiar essa informação, transpor naquela linha que a gente deixou em branco, né, e fazer todos aqueles códigos, que ele filtrar, classificar isso aqui do menor para o maior, e for voltar aqui para o nosso cadastro para terminar todos os processos que a gente que a gente fez, a gente precisa que ao retornar para a tela de cadastro, ele retorna para a tela de cadastro, mas deixa a nossa base de dados protegida. Então, lá na nossa linha de código, a gente vai identificar aqui, né, você foi gravando a macro e foi vendo em tempo real as ações que eram executadas. Você vai identificar aquela linha de código que foi criada quando você filtrou, classificou de A a Z e depois retornou para a sua tela de cadastro. E nesse caso, foi logo após esse comando aqui, ó. Note que a gente, Active Workbook Worksheet base de dados, a gente utilizou o filtro aqui, né? E depois de todo esse processamento aqui, a gente retornou aqui para a planilha macro. Verifique, eu coloco aqui, Sheets, né? Cadastro, que é o nome da nossa planilha 1.select, ou seja, ele selecionou, né? Foi nesse momento que o Excel voltou lá para a nossa planilha de cadastro. Então, eu vou clicar aqui no final dessa linha End With, vou inserir uma nova linha e aqui eu vou utilizar novamente o comando call e vou escrever proteger base. E nesse momento ele vai proteger a minha base de dados e vai voltar para o meu formulário de cadastro, vai selecionar de F7 aqui até F12, né, que são as informações aqui, ó, desde o nome até a unidade federativa, e vai apagar isso aqui para a gente. E vai deixar o mouse posicionado aqui na nossa célula F7. E agora, você pode até personalizar uma mensagem aqui para o seu usuário, informando que aquele cadastro foi realizado com sucesso. Para isso, você vai utilizar uma Message Box, MSG Box, e entre duas aspas você vai escrever o texto que você quer que seja exibido ao terminar de executar aquela macro. Então eu vou escrever aqui, ó, cadastro realizado com sucesso. E para melhorar ainda mais essa nossa planilha, eu vou inserir uma nova linha de código aqui para que ele salve essa parte de trabalho, para que o usuário não esqueça de que ele precisa salvar. Então eu vou inserir o comando Active Workbooks.save. Feito isso, né, ele vai
executar todo aquele processo, vai exibir uma mensagem aqui informando que o cadastro foi realizado com sucesso. Vou até colocar um ponto de exclamação aqui e vai salvar a nossa planilha. Agora vamos testar aqui na prática para ver se a gente conseguiu validar da forma correta essa nossa linha de código. Vamos lá, vou fechar aqui o ambiente do VBA. Eu já tinha preenchido aqui anteriormente, né, o nosso formulário para otimizar. E agora eu vou clicar no botão de cadastro para ver se a gente conseguiu criar, né, otimizar essa nossa máquina da forma correta. Então, clicado em cadastrar, ele já transportou todas as informações para a nossa base de dados. Apareceu a mensagem aqui informando que o cadastro foi realizado com sucesso. Eu clico em OK e ele vai salvar. Ele já salvou aqui a nossa planilha. Se eu retornar à minha base de dados, eu posso verificar que aquele cliente que eu tinha cadastrado, o Jeremias Albuquerque aqui, né, hipoteticamente, ele está ocupando a posição 4 aqui na minha lista de clientes cadastrados. E a minha base de dados ela está protegida. Eu não consigo dessa forma alterar as informações e nem ao menos selecionar nenhuma célula que está contida aqui na minha base de dados. E agora eu vou fazer um outro cadastro aqui juntamente com vocês, só para a gente validar novamente aqui essa nossa máquina. Então eu vou inserir aqui o nome Manuela Álvares, do sexo feminino. Ela vai ocupar lá a 5ª posição, né? Telefone também hipotético novamente. Opa, tô apanhando aqui do teclado. 999999999. E-mail manuela.alvares@gmail.com. Cidade, a Manuela ela reside lá em Balneário Camboriú, cidade excelente, onde eu passei final de ano, passei o Réveillon de 2019. Repare que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tô tentando falar e escrever ao mesmo tempo, tô errando aqui. Unidade Federativa Santa Catarina. Se tiver alguém de Balneário Camboriú, já deixa um oi aqui nos comentários para eu saber que esse vídeo chegou até aí, beleza? E agora eu vou clicar aqui em cadastrar. Ele vai executar todo aquele passo a passo novo, informar que o cadastro foi realizado com sucesso, salvar aqui a nossa pasta de trabalho e ao retornarmos aqui para a nossa base de dados, verificamos que a Manuela Alves de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, está aqui ocupando a 5ª posição na nossa lista de clientes cadastrados. Beleza, galera? E assim a gente consegue, então, editar a nossa macro e garantir que ao entrar na base de dados o Excel desproteja, grave as informações e ao retornar para a tela de cadastro, ele mantenha a nossa base de dados protegida e íntegra. E eu espero imensamente que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido, que você tenha feito o download do material que eu preparei com bastante carinho para você, e deixei o link aqui na descrição. E eu espero te ver na próxima aula, onde na próxima aula a gente vai criar aqui a nossa tela de relatório. A gente vai iniciar aqui a construção do relatório, como que você vai pegar as informações da sua base de dados e filtrar informações lá na sua base de dados, beleza? Galera, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhuma aula, e nos vemos então na próxima aula. Até mais!